Olá, paz do Senhor Jesus, como você está? Vamos fazer o nosso estudo do capítulo 18 do livro de Provérbios, amém? Vamos continuar hoje da sequência, fazer uma leitura dinâmica, desse capítulo que tem sido tão edificante, para nós. Fazemos esse estudo, o nosso entendimento ele tem alcançado níveis maiores, Então tem sido muito gratificante fazer esse estudo aqui com você. Hoje nós vamos ler o capítulo 18. Eu quero te convidar a fazer essa leitura, a meditar nesse capítulo que é tão rico, é tão poderoso para a nossa vida, Vamos ler? Busca seu próprio desejo, aquele que se separa, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo o ímpio vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fome da sabedoria, é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é a sua cidade forte, com um muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito do homem alivia a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-se o caminho e eleva à presença dos grandes. Aleluias! O que primeiro começa o seu pleito justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz a separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. O fruto da boca de cada um se fartará, o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá o seu fruto. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. O homem tem muitos amigos, pode congratular-se, mas há amigo mais chegados do que irmão. Gente, que poderoso esse capítulo, meu Deus! Tem uma grande valia, tem um grande valor, gente, porque ele está aqui ressaltando, o escritor de Provérbios, ele já começa a falar de um princípio aqui, Já começa a falar de um princípio, tá? Que é o amor. Esse mandamento, ele já é ressaltado no primeiro capítulo, no primeiro versículo desse capítulo 18, quando ele fala assim: busca o seu próprio desejo, aquele que se separa, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Aqui ele está reprovando o quê? O egoísmo, as pessoas que se isolam, que não têm convívio, interpessoal, aquela pessoa que tende a priorizar excessivamente os seus interesses próprios,
desejos e necessidades, né? E frequentemente ignora, né? Ou desconsidera o bem-estar e sentimentos alheios. Ele já está chamando a atenção para esse princípio, o princípio do amor ao próximo. O egoísta só ama a si mesmo, né? E é muito forte quando Deus diz: ama o teu irmão como a ti mesmo. E o egoísmo, ele quebra esse princípio, né? O egoísta quebra esse princípio. Então aqui o escritor já está chamando a atenção para esse princípio, o princípio do amor, porque o egoísmo, ele viola, tá? Ele quebra esse princípio, né? E tantos outros, né, na Bíblia também. O egoísmo, ele viola, né, o princípio da bondade, né, e tantos outros. Então é uma característica muito séria, uma questão de caráter, sabe? O egoísmo é uma questão é um sentimento muito obscuro, é abismático, sabe? O egoísta, ele vive à beira de um abismo de solidão. Deus, ele nos coloca às vezes, gente, num processo de solitude, tá? Não confunda isso com solidão, porque Deus não é de Deus o homem viver só. Quando ele criou a mulher, ele disse assim: eu vou criar a mulher, porque ele fez o homem e disse: não é bom que um homem viva só. Mas essa característica, esse aspecto, ele trouxe ali, ele traz para quê? Para que o homem ele viva em comunhão, né? Então não é atributo de Deus a solidão. Tá? Então ele já chama atenção para essa pessoa que tem essa condição de sentimento, de emoção, né, de caráter, de olhar só para si, né, e não amar, né, não cuidar, não ser benigno, né, porque o egoísta ele quebra esses princípios, né? Então já começa assim, né? E esse capítulo ele valoriza muito também a palavra, né? A sabedoria no falar, né? Temos que ter sabedoria, ouvir com muita atenção, ouvir com entendimento, sabe? E conhecimento, né? Antes de falarmos, antes de julgarmos, ter conhecimento da causa que estamos falando, sabe? Tem um ditado que diz falar abobrinhas. Vocês já ouviram esse ditado, né? A pessoa só fala abobrinha e tal. Por quê? Porque desconhece, né? Não tem maturidade, né, para conduzir as palavras, né? Ele reprova também o fofoqueiro, né, gente? Porque a fofoca, ela é um pecado, né? E é grave, né? A fofoca é uma maldição, ela gera maldição na vida das pessoas, né? O falar mal, o ato de falar mal, tá? É um ato de violência, né, contra alguém e contra a própria pessoa. Então aqui o escritor ele está chamando a atenção mais uma vez para a sabedoria no ato de falar, né? Ele chama a atenção também para nós colocarmos a nossa segurança em Deus, né? Ele diz que torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Queridos, deixa eu te falar, quando eu leio isso na palavra de Deus, seja em Provérbios ou qualquer outro livro, nos atentemos para que a nossa segurança esteja em Deus. Por quê? Porque esse mundo tem aflições, né? E nós vamos passar por ela aqui. Nós vamos ter sabores aqui, sabe? Então, a gente não pode ficar vivendo de forma iludida, né? Achando que ser um cristão é uma pessoa que está alheia a viver problemas. Não é. Muito pelo contrário, a probabilidade de passarmos por mais perseguições, sabe, por mais injúrias, por mais calúnias, por mais adversidades, ela só aumenta. Então, nosso refúgio e segurança está em Deus. É Ele que temos que ter como torre forte, inabalável, sabe, nas nossas vidas. E isso tem que ficar muito, que isso desperte uma consciência em você, né? Os problemas,
eles existem para ser resolvidos, certo? Você não pode viver os problemas. Tem muita gente que se cansa, sabe? Perde a esperança, perde o vigor, porque vive intensamente os problemas, né? Então os problemas existem para mim, para você, para qualquer um. Dificuldades, sabe? Circunstâncias adversas existem sim, queridos. Mas Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então nós temos que colocar a nossa confiança e a nossa esperança de vitória nele, certo? E andamos, né, por fé, não pelo que vimos, né, mas pelo que Deus nos revela. Sob a palavra de Deus nós devemos andar. Então ele chama a atenção aqui para esse aspecto de colocarmos a segurança em Deus, né? O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Queridos, aqui ele está valorizando o quê? O fortalecimento espiritual, né? O que eu tenho falado para vocês, a nossa matéria, a nossa estrutura não está na nossa matéria, sabe? No nosso físico, a nossa estrutura, sabe? Ela tem que estar firmada em Deus, o nosso espírito tem que estar fortalecido em Deus, na sua palavra, na sua essência, nos seus mandamentos, queridos. Porque isso aqui está bem claro, o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, ou seja, a sua busca, né, por cura, pela saúde, ok, né, tá tudo certo fazer isso, nós temos que ser prudentes, né, não podemos negligenciar as nossas condições físicas, né, mas é o nosso espírito, o espírito abatido, gente, mortifica a pessoa, sabe? Então ele está chamando a atenção e eu achei isso muito interessante aqui, né? Outro versículo aqui, o versículo 19, o irmão ofendido é mais fácil de conquistar, é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Queridos, a ofensa, ela gera mágoa, sabe? E a ferida na alma é um cativeiro difícil, sabe? Tem pessoas que ficam doentes, né, por conta de cativeiro, de ferida, de decepção, de trauma. Então isso é muito sério. Então cuide do seu irmão, cuide de como você está conduzindo, né, as suas palavras direcionadas ao seu irmão, sabe? Não seja violento, seja manso, seja pacífico, seja amoroso, gentil, generoso, né? Porque isso tem muito valor, né? A gente respeitar o irmão é muito agradável ao Senhor, né? O desrespeito gera muita dor nas pessoas, né? A rejeição, a injustiça, certo? E nós temos que cuidar para que as nossas mãos não produzam isso, porque certamente se produzirmos vamos colher, né, em algum tempo aquele fruto também, né, nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Eu tenho falado muito aqui sobre isso com vocês, porque o livro de Provérbios ele chama muita atenção para as nossas gerações futuras, né? O que nós estamos fazendo hoje, né? Qual é o resultado que nós vamos produzir na vida dos nossos filhos? Então temos que ser prudentes. Ele chama a atenção para a prudência, né? O que acha uma mulher? Acha uma coisa boa e alcança a benevolência de Deus, né? Aqui está falando de quê? De um relacionamento em Deus, né? Nosso relacionamento, né, entre homem e mulher, um matrimônio, um casamento, sabe? Ele tem que ser buscado primeiramente em Deus, né? Para quê? Para que você tenha um cônjuge certo, né? Um cônjuge abençoado pelo Senhor, né? Então, essa questão de busca, né, pela vida sentimental, ela tem que ser colocada diante do altar do Senhor, para que Ele direcione todos os passos, né, e providencie um cônjuge, né, maravilhoso, né, um cônjuge
não perfeito, porque não existe, né, pessoas perfeitas, relacionamentos perfeitos, mas alguém que tenha um coração em Deus, né, tenha um caráter em Deus. E a busca do homem por uma esposa ou da mulher por um esposo tem que ser através do Senhor, né? A escolha tem que ser através do caráter do homem, né? A fidelidade dele a Deus, o temor dele a Deus, né? E isso é muito valioso, né? Então eu encontro o que? Bênçãos, né? O Senhor, ele abençoa, né? Quando você busca nele, né? Uma esposa, um esposo, o seu relacionamento, o Senhor te abençoa, né? Então eu achei muito bacana isso aqui, esse destaque, né? O homem tem muitos amigos, pode congratular-se, ou seja, você pode festejar com muitos amigos, sabe? Na hora da festa você vai ter muitas pessoas, certo? Mas há amigo mais chegado que um irmão. Mas há amigo, ou seja, é muito reduzido as pessoas que têm laços com você afetivo, que te amam, que guardam a amizade com você, né? E essas pessoas existem, né? A gente não pode viver nesse mundo, sabe? Entendendo, sabe? Só o lado ruim da vida, né? A gente tem que buscar em Deus amizades também. Tem amizade sincera, isso existe ainda quando você busca em Deus as amizades, queridos. Você tem amigos mais chegados do que irmão, né? Então tem muita gente aí fazendo oba-oba na hora da festa, mas na hora da angústia, né, do seu problema, na hora que você precisa, né, daquele apoio, solta a sua mão, né? Então é isso que ele está dizendo. Então as nossas amizades, os nossos relacionamentos têm que ser buscados em Deus. E eu aprendi isso, né? A buscar em Deus as minhas amizades, né? Para que eu tenha amigos mais chegados que irmãos, né? E eu creio que isso existe. Eu creio que Deus pode providenciar amigos, pode providenciar, sim, conexões, sabe, certas, pessoas que vêm viver propósito com a gente, sabe? A gente não pode ver a vida só do lado amargo, do lado ruim, não, né? Isso traz amargura para nossa alma, desesperança, solidão, egoísmo, certo? Então, olha as consequências da nossa busca. É por isso que eu falo que nós temos que construir a nossa vida toda em oração. Os nossos relacionamentos, as nossas amizades, a vida dos nossos filhos, nós temos que orar pelas amizades dos nossos filhos, pelos relacionamentos dos nossos filhos, sabe? Porque tem muita coisa ruim, mas eu creio que Deus tem o melhor preparado para mim e para você. E isso inclui amizades também, certo? Porque é tão bom você ter a comunhão, né? Você sentar à mesa e partilhar, sabe? Da comunhão, né? Com pessoas, da alegria de Jesus. Isso é agradável ao Senhor. Então eu creio nisso, eu creio que Deus tem o melhor para mim e para você, os melhores relacionamentos e as melhores coisas dessa terra, né? Só que nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que declarar, né, a palavra de Deus sobre a nossa vida e não aceitar menos do que a palavra de Deus sobre nós, ok? Fica com Deus, tá? A paz do Senhor Jesus, que você possa fazer o seu estudo individual desse capítulo. Eu tenho certeza que será muito mais profundo do que esses minutos, né? São poucos minutos, mas é só para te despertar, para você ter um entendimento mais aberto e ter também a visão, né, de como aplicar isso na sua vida, mas é essencial que você faça a sua leitura de forma particular, de forma individual, e você faça a sua oração em cima de cada versículo e você amplie o seu entendimento e aplique na sua vida. Um abraço.